Olá pessoal, bem-vindos de volta à reprodução animal e hoje nós veremos a organogênese dos órgãos reprodutivos. Na medicina veterinária, nós temos uma sequência de 4 sexos ou tipos, evoluções que nós tratamos. Primeiro vem o sexo cromossômico, que dá origem ao sexo gonadal, que dá origem ao sexo somático, que dá origem ao sexo psíquico. O sexo cromossômico, ele vem do cromossomo que aquela célula, o gameta, está carregando. Quem é que carrega X ou Y? É o espermatozoide ou o óvulo? O espermatozoide. O espermatozoide é o responsável por carregar essa diferença. O X não carrega o óvulo não carrega essa diferença, certo? Então vamos lá, a fêmea ovulou. No que ela ovulou, o óvulo está lá esperando. Aí veio o espermatozoide e encontrou com o óvulo. Se o espermatozoide estiver carregando um cromossomo Y, ele vai ter, portanto, um gene, que é o gene SRY. O gene SRY, ele codifica um fator, que é o fator de diferenciação testicular. Esse fator de diferenciação testicular é quem vai formar os testículos. O fator de diferenciação testicular é quem vai formar os testículos. O testículo está formado e produzindo hormônios. Qual hormônio mesmo que o testículo produz? Testosterona. A testosterona, além do seu efeito anabolizante na musculatura, também desenvolverá o sistema tubular masculino. Vocês tiveram aula de embriologia e na embriologia vocês aprenderam que esse embriãozinho, quando ele está formando, ele tem dois tubinhos lá dentro dele, na região pélvica, dois tubinhos. Esses dois tubos, eles recebem dois nomes que querem dizer a mesma coisa. Ou nós chamamos eles de ductos mesonéfricos e paramesonéfricos, ou o que eu prefiro falar, ductos de Miller ou ductos de Wolff, certo? Vamos supor que o rosinha aqui, ó, é o ducto de Miller. O ducto de Miller, para vocês gravarem, é que vai dar origem ao sistema tubular feminino. Miller, mulher. Já o ducto de Wolff, o Wolff em inglês é lobo, vamos fingir que o lobo é macho, então o ducto de Wolff vai dar origem ao sistema tubular masculino, certo? Olha só que legal. Se eu tenho o gene Y, o cromossomo Y, o gene SRY, o fator de diferenciação testicular, eu tenho testículos e eu tenho testosterona, certo? Para além disso, esse fator de diferenciação testicular, ele bloqueia o desenvolvimento do ducto feminino. Então, ele bloquearia o feminino, certo? E aí, o masculino iria se desenvolver. Isso aqui está resumido, tá? O processo aqui é bem complicado. O masculino, portanto, iria se desenvolver. Nós não estamos no masculino, tá? Qual é o sistema tubular masculino? O sistema tubular masculino é aquilo que vem depois do testículo. É o epidídimo, o ducto deferente e a uretra. Não é? Não tubo? Aquilo lá não tubo por onde o espermatozoide passa? Vamos lembrar, ó. O epidídimo tem cabeça do epidídimo, corpo do epidídimo, cauda do epidídimo. Ducto deferente, uretra meio externo. Não é assim? Tá? Então, esse ducto de Wolff vai dar origem a esse sistema tubular. Nesse sistema tubular também, eu tenho algumas glândulas acessórias, não tem? Alguém lembra o nome dessas glândulas acessórias para mim? Próstata, bulbo uretral, vesicular e ampola. Nós veremos uma por uma daqui para frente com calma, tá? Então, olha só, o sistema tubular vai se desenvolver porque o TDF bloqueou o sistema feminino, então o sistema masculino começou a se desenvolver, mas para se desenvolver ele precisa de... Então olha que legal,
nós já vimos o sexo cromossômico, o sexo gonadal, que eu formei um testículo na gônada. Comecei a formar todo o sistema reprodutor masculino e o corpo, então eu estou vendo o sexo somático. E a fêmea? Se não tem o gene Y, é só 2x, né? É X e X, né? Se não tem o gene Y, o cromossomo Y, vai ter SRY? Não. Se não tem SRY, vai ter TDF? Se não tem SRY, não tem TDF, não tem o bloqueio do feminino, então o feminino se desenvolve. E por fim, vamos conhecer o sexo psíquico. Olha só que legal, esse embriãozinho lá dentro da fêmea, ele está se formando. No que ele está se formando? Vamos supor que ele era um machinho, certo? Então o cromossomo dele é o Y, ele produziu testículos através do SRY-TDF, que mudou o corpo dele, então ele teve aqui o sistema masculino desenvolvido, ele teve toda a parte masculina desenvolvida, mas falta mexer na cabeça, não é verdade? Falta mexer na cabeça. Como é que chama o hormônio que o testículo produz? Testosterona. Olha aqui, um testículo, certo? O testículo está produzindo testosterona. Vou abreviar só como T para ficar mais fácil, tá? Essa testosterona, ela cai na corrente sanguínea. Na corrente sanguínea, nós temos algumas proteínas que podem se ligar a hormônios esteroides. Por quê? Lembram que o hormônio esteroide ele passa por qualquer lugar? Sim. Certo? Só que o macho é tão chato, revoltado, que a testosterona não se liga a ninguém. Aí sabe o que ela faz? A testosterona tem a capacidade de passar aquela barreira hematoencefálica e entrar dentro do encéfalo, diretamente. No que ela entra lá dentro do encéfalo, eu vou aumentar aqui só que eu preciso desenhar aqui. No que ela entra dentro do encéfalo, essa testosterona é convertida em estrógeno através de uma enzima chamada aromatase. E o estrógeno dentro do cérebro do macho é que faz ele ter comportamento de macho. Olha que legal, o hormônio da fêmea que faz o macho ser macho. Mas o que ele modifica? O que ele faz? Aqui no hipotálamo, eu vou fazer de pretinho. Aqui no hipotálamo existem dois centros que são núcleos de neurônio de GNRH. São núcleos. Nós temos dois núcleos. Nós temos o que nós chamamos de centro tônico e de centro cíclico. Um centro tônico e um centro cíclico. O estrógeno não deixa isso aqui se desenvolver. Então, no macho, esse centro tônico e esse centro cíclico, eles ficam pequenininhos. O centro tônico ainda se desenvolve ao tamanho normal. O centro cíclico, daquela ciclicidade da fêmea, a fêmea não dá cio uma vez a cada 21 dias ou 28 dias para a mulher, tá? Esse centro cíclico não se desenvolve. Como não se desenvolve, a liberação de GNRH no macho, ela acontece mais ou menos a cada 6 horas. Lembra da aula passada que eu falei do porquê que o homem acorda de manhã excitado e porquê que ele está sempre à disposição da fêmea? Por quê? Porque como ele não tem o centro cíclico desenvolvido, ele tem pequenas descargas hormonais o dia inteiro. Mas e a fêmea? A fêmea é o contrário. Vou falar desenhado. A fêmea, eu tenho um ovário aqui. O ovário cheio de folículos, olha que legal. Mas não é do folículo esse primeiro hormônio, tá, pessoal? Qual que é o hormônio que a fêmea produz? Estrógeno. Esse estrógeno aqui, quando ele cai na corrente sanguínea, obrigatoriamente ele se liga a uma alfa-fetoproteína. Certo? O estrógeno se liga à alfa-fetoproteína. Essa ligação aqui faz com que na hora que ele bata aqui na barreira hematoencefálica, ele não consiga entrar. Ele não consegue entrar. Não conseguindo entrar, não existe aquele bloqueio para não desenvolver.
Pensa assim, ó, como está faltando estrógeno, hormônio aqui dentro, o centro cíclico se desenvolve bastante para tentar ter. No que ele se desenvolve, ele acumula muitos neurônios. Esses neurônios eles estão todos ligados entre si. Então na hora que dá descarga em um, dá descarga em todo mundo. E aí, uma vez por mês, isso aqui descarrega GNRH. Descarrega uma carga absurda de NRH, que descarrega uma descarga absurda de FSH, que depois vai descarregar LH, né? E que vai fazer lá primeiro o folículo crescer, produzir estrógeno, e a fêmea vai dar cio. Entendemos como é que é a organogênese? Sim.